Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Boa noite a todos do SEI, prazer recebê-los aqui na nossa participação via redes sociais, né, nesse momento em que estamos seguindo as orientações dos órgãos principais de saúde, né, de evitar as aglomerações. Isso inclui, né, os templos religiosos, e a gente espera que em breve a gente possa voltar a nos encontrar na Sociedade Espírita Inspiração, no SEI, nossa casinha, como o Dudu fala, lá na família. E estava pensando num tema para trazer para essa noite, né? Eu pensei em trazer um tema para falar sobre o corpo, sobre o espírito e finalizar falando sobre a cura do corpo e a cura do espírito. Eu trouxe algumas passagens, evidentemente, do Livro dos Espíritos para fazer essa palestra, bastantes inclusive, algumas passagens do Emmanuel, como sempre, algum caso, algum conto extraído dos livros de André Luiz. Então eu espero que ao final dessa palestra a gente consiga ter pelo menos um conhecimento que a gente não esqueça mais, né? Isso acontece comigo sempre, quando eu elaboro, demora alguns minutos, algumas horas, dias, né, para elaborar o material que a gente vai levar para as palestras do SEI, e como também acontece comigo, que eu sempre aprendo muita coisa, espero que aconteça também com vocês ao final dessa palestra. Lembrando que na questão número 780 do Livro dos Espíritos, fala que o avanço intelectual colabora para o avanço moral. Então, quanto mais a gente aprender, quanto mais a gente entender, mais fácil vai ser a gente também avançar no campo moral, em razão de saber a diferença, né, entre o que é certo e o que é errado, o que é correto ou o que é incorreto. Ou como diz uma frase famosa do Chico, né, o amor é o caminho e o conhecimento é a luz nesse caminho. Então, como a proposta é falar sobre a origem do espírito e a origem do corpo e a cura desses dois elementos, evidentemente, como é normalmente o que a gente faz, a gente vai trazer para vocês as bases, né, desses assuntos, desses temas, para que vocês possam se manifestar depois através de outros estudos por conta própria, através de outras palestras, tendo a base segura, vocês possam avançar mais, né, em outras questões, em assuntos mais aprofundados. De certa forma, a nossa reunião do SEI da segunda-feira é uma reunião pública. A gente sabe que as pessoas possuem um conhecimento heterogêneo e a gente gosta de trazer sempre as bases, né, pautada no Livro dos Espíritos, para poder então depois começar a ler outras obras, aprofundar mais, tendo a base principal. Então, já que a gente vai falar sobre a origem do espírito do corpo, eu quero pegar, evidentemente, as origens no Livro dos Espíritos. Há uma série de questões no Livro dos Espíritos
falando sobre o Espírito, mas eu trouxe mais seis questões aqui que eu achei interessante, mas eu não vou ficar muito tempo nela para não deixar a nossa palestra, que já é virtual, deixar ela enfadonha. A principal é a questão número 23 do Livro dos Espíritos, que a pergunta é direta. Que é o Espírito? Kardec pergunta. Resposta: é o princípio inteligente do universo. Já na 24, Kardec pergunta: o Espírito, então, é sinônimo de inteligência? A inteligência, responde os Espíritos, é um atributo essencial do Espírito, mas não se confundem. Porém, para nós aqui na Terra, como é muito difícil da gente separar o que é o Espírito, os Espíritos falam que para vocês é a mesma coisa, mas grave que a inteligência é um atributo do Espírito. Na questão 78 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, a gente está aqui investigando as bases, né? Então ele pergunta: os espíritos tiveram um princípio ou existem desde sempre como Deus, né? Seria de toda a eternidade? A resposta é: se eles não tivessem tido um princípio, eles seriam como Deus, né? Que existe de toda a eternidade, por mais que seja difícil para a gente entender o que é o eterno. Porém, são criação divina. Agora, acho muito curioso na questão 78, e essa curiosidade vai se repetir por mais umas 3 questões, né? Os espíritos fizeram questão de deixar isso claro. Eles falam assim: o modo e quando Deus nos criou, nada sabemos. E ainda fala no final dessa questão 78, ele fala: quando foi feito o Espírito, repito-te, ninguém o sabe, aí está o mistério. Engraçado que a gente que conhece a profundidade, né, filosófica, científica das questões do Livro dos Espíritos, até nos chocamos, né? Nossa, esses espíritos são capazes de responder essas perguntas de tão profunda filosofia e ciência que Kardec fez. Fala: olha, não sabemos quando fomos criados, né? Isso tá aí um mistério. Na 79, quando ele repetiu essa informação de que ele não sabia, os espíritos não sabem quando foram criados, quando Kardec fala que, bom, se nós temos o elemento inteligente no universo, o elemento material, né, assim como o espírito é a individualização do princípio inteligente e a matéria é a individualização material, ele pergunta se isso é verdade, os espíritos falam que sim, lembrando que quando cada um de nós foi feito, essa formação, como essa formação se operou, isso é desconhecido. E aí eu até trouxe mais 2 aqui, mas são meio mais evidentes. É a questão 81 do Livro dos Espíritos, que pergunta se os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros. Essa pergunta já está respondida quando ele fala que Deus, né, criou todos os espíritos, para Kardec tirar de vez a dúvida: olha, uma pessoa não procede da outra, né? Todas as pessoas procedem de Deus. A eles da parte hereditária física não se confunde com a parte hereditária da nossa ascendência única, né? Deus nos criou, então todos nós somos filhos e por isso todos nós somos irmãos. E por fim, eu ia falar sobre a questão número 83 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta se os espíritos possuem fim. Ele fala: olha, é difícil, né, imaginar alguma coisa que possui um início que não tenha fim. Será que, assim como os elementos materiais, a gente não volta para uma massa depois, geral, né, de onde a gente foi retirada a nossa individualização? E a resposta dos espíritos é: olha, eu sei que vocês não conseguem compreender tudo ainda, eu sei que isso é muito difícil, mas o que eu posso falar agora com vocês é que os espíritos não têm fim. Então, nessa introdução, eu queria falar, né, sobre as bases do corpo e do espírito. Na minha primeira proposta, o que a gente pode concluir dessa minha introdução é que eu sou mentiroso, porque eu não consegui trazer para vocês exatamente a origem dos espíritos, porque nem eles sabem, né, por se imaginar, quão longe, na noite dos séculos, está a nossa criação, né? Está muito distante. A gente não sabe exatamente, mas todos nós sabemos que o espírito é o princípio inteligente, né, do universo. Fomos criados por Deus, o modo e quando isso se operou, nós não sabemos, né? Nem os espíritos sabem. Possivelmente, talvez saibamos quando chegarmos à perfeição, não sei. E para falar agora sobre a origem do corpo, né? Eu queria falar sobre a origem do corpo, não dessa coisa, a gente vai imaginar logo a gestação, né, a criação do corpo, gravidez,
Não, eu queria falar sobre a origem do corpo como esse sistema, né? Como um sistema criado nesse planeta, né? Aqui na Terra, para poder receber a encarnação dos espíritos. O Kardec trata na introdução do Livro dos Espíritos, no item 6, né? Que entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos. E aí eu queria trazer agora a base da criação desse corpo físico, do nosso corpo físico. A gente sabe que ao longo de milhares de anos isso foi aprimorado, inclusive teve que aguardar até o planeta Terra estar pronto para poder essa criação, esse sistema sobreviver aqui na Terra. E aí, evidentemente, esse corpo ele é adequado ao planeta Terra. E sim, nas entrelinhas, eu estou falando que há muitas moradas na casa de meu pai, como nós encontramos no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 1 a 13, que Jesus fala sobre isso. E na questão 181 do Livro dos Espíritos, Kardec chegou a perguntar se os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso. E os Espíritos falam que tem que ter corpo, porque só a matéria pode atuar na matéria, mas evidentemente, em razão dos diferentes níveis dos espíritos que habitam essas diversas moradas na casa do Pai, esses diversos planetas e orbes onde há vida, é claro que a formação corpórea não pode ser a mesma, em razão da materialidade dos espíritos que habitam. Infelizmente, nós ainda somos dos mais grosseiros, dos mais ainda começando a trilhar esse caminho da perfeição. E eu queria trazer essa ideia. Eu vou falar sobre o corpo humano aqui, no corpo humano da Terra. É esse que a gente conhece, Então, para isso, na questão 44 do Livro dos Espíritos, quero lembrar vocês que a gente estava tentando utilizar as questões do Livro dos Espíritos inicialmente para descobrir as bases do Espírito, e agora a gente está socorrendo-se das questões do Livro dos Espíritos para tentar descobrir a origem do nosso corpo. Então, na questão 44 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde vieram para a Terra os seres vivos? Está indo bem além da questão do nosso corpo humano, está querendo saber de como é que os seres vivos chegaram aqui na Terra. Então, os Espíritos falam que a Terra já continha esses germes que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem, porque durante milhões de anos a nossa Terra era só gases, depois só calor, depois só vegetação, depois muito caos, terremoto, vulcão, sem imaginar. Então, a Terra tinha os germes dos seres vivos que aguardavam um momento favorável. Esses princípios orgânicos, eles se ajustaram, se congregaram, assim que cessou a força que os mantinha afastados. Ou seja, se a temperatura tiver 120 graus na Terra, vai ser difícil que esses germes orgânicos conseguissem alcançar a situação adequada para a vida. Então, assim que esses elementos se afastaram, assim que a Terra passou daquele caos todo, esses elementos orgânicos começaram a brotar, vamos falar assim. Kardec fala que os espíritos falam que esses germes ficaram em estado de inércia, assim como as sementes, aguardando o momento do surto. E depois disso, os seres se reuniram e se multiplicaram. Na 45, Kardec vai além das nossas dúvidas e pergunta: tá bom, e antes da Terra ser formada, onde é que estavam esses elementos orgânicos? E os espíritos respondem que estavam em 3 lugares, no meio dos espíritos, em estado de fluido no espaço, ou até em outros planetas, aguardando o momento em que a Terra estaria pronta para poder receber. Uma outra questão que eu achei interessante trazer, é uma questão que, evidentemente, Kardec ia perguntar. Kardec pergunta a questão 47. Sobre as questões que eu estou tratando aqui, eu vou colocar embaixo do vídeo aqui um link para um PDF, para que vocês possam depois acompanhar todas as citações que nós fizemos de livros, de trechos de livros espíritos. Eu vou colocar aqui embaixo um PDF, você clica lá, já vai abrir o PDF. Inclusive, se você quiser, você pode abrir esse PDF antes mesmo do início da palestra. Você vai ter a oportunidade de acompanhar a palestra com essas citações doutrinárias, porque, como eu digo, eu sou um mero reprodutor de informações, ainda não tenho capacidade para criar nada novo. Então, na questão 47 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos que estavam contidos no globo terrestre? E a resposta dos Espíritos é sim, e também veio ao seu tempo.
né? Isso que se deu a falar que o homem se formou do limo da terra, ou do pó da terra, em algumas traduções da Bíblia, você encontra na Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7 da Gênesis, quando fala, então Deus, Senhor, formou Deus do pó da terra, ou do limo da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego da vida, né, o Espírito. E Kardec faz uma pergunta muito comum, né, entre aquelas pessoas mais racionais, mais contestadoras, os ateus inclusive, que pergunta o seguinte: se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se nascem hoje espontaneamente homens, como na origem dos tempos? Ele fala, se havia um germe da espécie humana, né, por que não nasce ainda homem brotando assim por aí pelo chão? Né? A resposta dos espíritos é, olha, o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode-se dizer que depois que os homens foram espalhados pela terra, eles absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação. E aí, para transmitir, segundo as leis da reprodução, segundo a hereditariedade. Né? São respostas que a gente se pergunta até hoje. Mas, sobre essa questão dos seres vivos aguardarem sempre o momento adequado para a sua eclosão, é só a gente olhar para o nosso próprio corpo físico, né? Quantas bactérias, vermes, germes existem em nós, aguardando o momento propício, né? Eu estou aqui em pé, a 36 graus, assim que eu, desencarnar, do meu corpo vai sair uma série de seres vivos, né? Uma série de seres orgânicos vão se multiplicar assim que encontrarem, né, a situação adequada, assim que forem, segundo os espíritos disseram, afastados daqueles elementos, né, que impediam essa formação. Então, assim que eu morrer, os vermes vão tomar conta do meu corpo. É isso que ele está falando na criação dos seres vivos. A Terra continha os germes, que aguardou um momento, né, milhares de bilhares de anos, né, até que a Terra se acomodasse, temperatura, pressão, oxigênio, aí esses germes puderam florir, né, e trazer a vida aqui para a Terra. E aí, tem uma questão muito engraçada, que vai me deixar de novo como mentiroso nessa história, que é a questão 48 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta, a gente pode conhecer a época exata do aparecimento do homem, né, ou dos outros seres vivos na Terra? E a resposta dos Espíritos é não. Todos os vossos cálculos são quiméricos, né? Então a gente acha que está sabendo exatamente quando é que o ser humano chegou na Terra. Segundo os espíritos, os nossos cálculos parecem que ainda estão muito utópicos, fantasiosos. Possivelmente a gente deve estar achando que foi há menos tempo do que realmente é, né? Não sei porque não sou antropólogo, mas a ideia é que os nossos cálculos não estão muito corretos quanto a isso. Então, resumindo essa parte da origem do corpo na humanidade, que a gente pode falar mais uma vez é que eu sou um mentiroso, porque, inclusive, as nossas informações aqui da nossa ciência quanto à chegada desse corpo na Terra, pelo visto, estão completamente erradas, né? E aí, tem um livro, que muitos aqui conhecem, né, que é A Caminho da Luz, do Emmanuel, que ele trata de toda a criação do planeta, dos seres vivos, e principalmente, né, grande parte do livro dedicado especialmente a questão das civilizações, né? De onde veio cada raça, quem estava aqui na Terra, quem veio de fora, como é que elas interagiram, qual era o papel de cada uma delas. Quem tiver interesse sobre esse assunto específico do aparecimento do homem, né? Do organismo da espécie humana na Terra e dos seres vivos, vocês vão encontrar no capítulo 2 do livro A Caminho da Luz, que é um livro super recomendado para você poder entender desde a criação da Terra até agora esse momento que a gente vive hoje na Terra. Então, eu ia falar sobre a origem do espírito, falamos, no final não sabemos qual é, sou um mentiroso, não consegui falar para vocês. Depois fui falar da origem do corpo e os espíritos falaram, olha, vocês nem sabem exatamente quando surgiu aqui na Terra, mas a gente sabe que estava o germe da espécie humana na Terra, assim como as outras, e como consta na Gênese bíblica, veio do limo, do pó da Terra também, e evidentemente hoje não se formam homens de forma espontânea, porque depois que nós nos espalhamos na Terra, nós mesmos agregamos em nós esses elementos através da reprodução das espécies. E aí, tratado inicialmente essa questão do que é o espírito, do que é o corpo, é muito importante que a gente fale sobre a interação do espírito e do corpo. Eu acho que essa é uma questão muito importante até para o próprio espírita, né, que
às vezes pode ter uma noção equivocada, né, do que é alma. Né? A gente vai tratar rapidamente aqui, Kardec na questão 134 do Livro dos Espíritos, ou lá no item 2 da introdução, né, ele fala sobre a alma ser o espírito encarnado. E eu queria abrir um espaço aqui para falar sobre essa interação do corpo e do espírito, porque a alma é um sistema especial. Né? A alma, sendo o espírito encarnado, ela não é nem só corpo e nem espírito. É o que nós somos agora. É um sistema especial, né, em que há uma troca mútua entre o corpo e o espírito. Lá no item 2 da introdução do Livro dos Espíritos, Kardec, quando fala que a alma, ele até trata antes de, olha, tem tanto significado para a alma, que ele teve que colocar no livro, olha, quando nós formos falar sobre alma, vai ser esse termo. Alma é espírito encarnado. Porque ele fala de diversas outras interpretações dadas por diversas religiões espiritualistas sobre o que era a alma, e ele falava que se tivesse uma palavra para cada coisa, não ia haver tanta confusão, mas como tinha tanta palavra, tantos significados, na verdade, usando só uma palavra, que era alma, ele fez questão de tratar de algumas delas e falou, olha, aqui, na doutrina espírita, alma é o espírito encarnado. Então, há uma divisão, nesse item 2 da introdução do Livro dos Espíritos, que ele fala assim, há no homem 3 coisas. O corpo, né, que é o ser imaterial, igual ao dos animais, animado inclusive pelo mesmo princípio vital. A alma, que é o ser imaterial, espírito encarnado no corpo. E o laço, que prende a alma ao corpo, que é um princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que nós conhecemos muito bem como perispírito. Então, teria em nós 3 coisas. Então, temos 2 naturezas. Pelo corpo, a gente participa da natureza dos animais, né? Cujos instintos lhes são comuns. E pela alma participamos da natureza do mundo dos espíritos. Lá na questão 134, Kardec pergunta, que é alma? Resposta, um espírito encarnado. Aí Kardec, o que era a alma antes de se unir ao corpo? Resposta, espírito. Aí ele, então as almas e os espíritos são, portanto, a mesma coisa? São idênticos? Sim. A resposta, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, que temporariamente revestem esse invólucro carnal para se purificarem e se esclarecerem. É engraçado, eu achei muito curioso quando ele fala lá na introdução de que a gente participa do mundo animal através do corpo, e na questão 605, a linha A do Livro dos Espíritos, Kardec, curiosamente, na linha A, né, ele fala assim, quer dizer que além das nossas próprias imperfeições que cumpre o espírito se despojar na encarnação, a gente ainda tem que lutar contra a influência desse corpo sobre o espírito, né? Sobre a influência da matéria? E a resposta é, quanto mais inferior é o espírito, tanto mais apertados são os laços que o ligam à matéria. Por mais que o homem não tenha a alma dos animais, né, que o nivele aos animais, o homem tem um corpo, que às vezes o rebaixa até o nível dos animais. O corpo é dotado de vitalidade e o corpo é dotado de instintos. E os instintos do corpo são ininteligentes, não é um raciocínio, né? É uma coisa instintiva, que são restritos normalmente à conservação do homem. Aí Kardec faz um comentário na questão 605, a linha A, e ele fala, encarnando no corpo do homem, o espírito traz o princípio intelectual dele, né, conhecimento dele, e o moral, a sua moralidade, que o torna superior aos animais. As 2 naturezas que há no homem dá para nós 2 fontes diferentes das nossas paixões. Há 2 origens para nossas paixões. Uma provém dos instintos da natureza animal, provindo as outras das impurezas do seu espírito, de cuja encarnação ele a imagem mais ou menos simpatiza com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Sobre a influência da matéria se aproxima do bruto. Longe dela eleva-se a sua verdadeira destinação, que é a espiritual. O que ele quer dizer com esse comentário? Quer dizer... Vixe, espera aí que tá dizendo que o vídeo tá muito...
era o tamanho do arquivo, estava ficando muito grande, e aí o celular teve que diminuir o tamanho do arquivo. E nessa questão 605, a linha A, estava sendo falado ali disso. Nós temos duas batalhas, a batalha contra nossas imperfeições morais e a batalha da influência do corpo. É muito engraçado falar sobre isso, a influência que o corpo tem, né? Por isso que vencer a matéria, vencer o mundo, né? A gente costuma ver alguns livros de André Luiz e espíritos que a gente considera espíritos bem evoluídos, eles ficam com medo de encarnar, às vezes, caraca, vou ter que ir pra carne, aí você fala, pô, mas ele é tipo o guia lá, ele é o mentor lá, né? Pois é, mas é sempre um desafio estar no corpo. Ainda que você tenha um avanço moral qualquer, vencer a matéria é sempre complicado também. E aí, eu queria trazer um pouco essa interação recíproca para a gente entender onde está o espírito, né? Onde está o corpo. Por exemplo, quem é que está com raiva? Né? Quem fica com raiva? É o seu corpo que fica com raiva? Ou é o seu espírito que fica com raiva? Eu vi uma palestra da Anete Guimarães, né, lá do Rio de Janeiro, e ela dava um exemplo assim, vamos dar um exemplo de uma moça, o nome dela é Maria, ela é sempre muito calma, muito comedida, mas tem uma época do mês específica, alguns dias assim, que ela vira uma bomba, né? Fica muito impaciente, fica grossa, fica com raiva, aquele negócio de TPM, tocou, pegou, morreu. Mas ela não é uma pessoa calma? Ela não é uma pessoa tranquila, comedida? Por que ela está sofrendo uma obsessão espiritual, que vem uma vez no mês, né? Evidentemente a carga hormonal, né, atua sobre o corpo dela e ela fica com seu humor diferente. Trouxe esse exemplo, né, para mostrar. Ela é calma ou não é? Há uma influência do corpo nas nossas emoções ou não há? Né? Há, porque a gente sabe que ela é uma boa pessoa, mas existe alguns dias que ela fica com os nervos à flor da pele. Né? Por exemplo, um outro exemplo que ela dá, depressão pós-parto, é espiritual, vamos levar ela para o centro. Não, a maior causa da depressão pós-parto também é hormonal, né? Tem a ver com uma questão hormonal. Então, nem tudo é só o corpo, nem tudo é só o espírito. Esse sistema chamado alma, que é espírito encarnado, tem sempre que imaginar que há uma influência recíproca de um sobre o outro. Agora, quem é que vai ganhar essa batalha? Quem é que Kardec falou no comentário da 605, quanto mais evoluído é o espírito que atua naquele corpo, menos influência a matéria vai ter sobre ele. Quanto menos, mais influência a matéria vai ter sobre ele. Então, e nós estamos batalhando com duas fontes das nossas paixões, né? Aquelas que são intelectual e moral, que vem do espírito, e aquelas que o corpo oferece pra gente. Eu falei aqui do caso, dois casos de mulheres, né? Mas tem um estudo nas penitenciárias dos Estados Unidos que mostraram que os homens que cometeram crimes de paixão não de relacionamento, mas, né, de explosão, de tomar por um sopetão, tomar uma atitude, cometer um crime, esses homens foram chamados de homens YY, porque possuíam uma carga maior de testosterona que os demais, né? Ou seja, é sabido que o excesso de testosterona aumenta a agressividade do homem, é sabido isso. Então, por quê? Porque o espírito encarnado é corpo e espírito atuando como um sistema. Quem vai prevalecer aí vai sempre depender do seu esforço de vencer a matéria, do seu esforço, do seu espírito de domar a matéria. Imagina o que é pra gente um dia encarnar e a matéria não oferecer pra gente, né, essa resistência, essa coisa instintiva que a gente muitas vezes se deixa levar. Então, sempre que você está tomando uma ação, uma decisão, observa, né? Qual é a participação do elemento material, qual é a participação do elemento espiritual. Evidentemente, nós sabemos que se a destinação do espírito é chegar à perfeição, né? Questão 115 do Livro dos Espíritos, e o corpo uma hora não vai ser nem necessário, né? Em breve, né? Muito tempo, a gente nem vai precisar de um corpo mais. Espero que seja logo. E prova de que ele é temporário não só aqui nas nossas encarnações passageiras, né? O que são 70 anos perante milhares de anos, perante a eternidade? Mas a gente já sabe que esse elemento não vai ser a casa do espírito, né? Porque o espírito vai chegar uma hora em que ele não vai precisar de corpo físico, né, para habitar, quando ele tiver chegado à perfeição. Então,
Queria fazer uma divisão aqui porque eu queria explicar a parte mais importante, né, de entender essa interação do corpo e espírito, a parte mais interessante da palestra, entender esse sistema alma, né, o que é a alma, ela é um sistema diferente. O que tem no corpo físico que não tem no espírito? Sensações físicas, tá? O que tem no espírito que não tem no corpo físico? Sentimentos. Então, você possui sensações físicas oriundas do seu corpo e sentimentos oriundos do seu espírito. E eles agem de forma de influência recíproca. Em uma porcentagem, cada um, né, vai ter a sua porcentagem de influência sobre isso. Mas vou trazer uma questão outra curiosa, que é a questão 971 e 972, livros de Espíritos. Kardec pergunta assim: a morte não nos livra da tentação? A resposta: não. Mas a ação dos maus espíritos é sempre menor sobre outros espíritos do que sobre os homens encarnados, porque lhes falta o auxílio das paixões materiais, né? Ele está falando aqui, um espírito tem muito mais dificuldade de influenciar um outro espírito, né, um mau espírito, né, o que ele fala na questão 971, porque ele não tem um corpo. Para um espírito influenciar a gente é muito mais fácil, porque a gente tem um corpo, que alimenta uma série de paixões na gente, e o corpo possui seus instintos próprios, a sua vitalidade, né? Kardec ainda pergunta, e como é que os maus espíritos então fazem para tentar, né? Para tentar outros espíritos se não tem as paixões do corpo físico? Aí Kardec, os espíritos falam, olha, a paixão não existe materialmente, mas a paixão existe no pensamento desses espíritos mais atrasados, né? Então eles conduzem essas vítimas no local onde tem esses espetáculos, né, das paixões, que apesar de não ter objeto real, para eles é um suplício. Para aquele espírito viciado em tal coisa, e ele vai num local onde aquilo está acontecendo, para ele há uma dificuldade muito grande, porque é um suplício ele não poder exercer aqueles vícios que ele tinha quando estava encarnado, quando estava aqui na Terra. E aí, vamos tocar nesse assunto? Acabou o corpo, morreu. Acabou o seu fluido vital, o seu estoque de fluido vital, e aí? Você sem corpo. O que acontece com você sem corpo? O que o corpo tem, que eu falei, que o espírito não tem? Sensações físicas. E o espírito tem sentimentos. Então, você, depois que você perdeu o seu corpo físico, você não possui sensações físicas. Quem quiser ler melhor sobre isso, na questão 257 do Livro dos Espíritos, Kardec faz um ensaio sobre as sensações, ensaio teórico, sobre as sensações dos espíritos. Que é muito comum, muitas vezes em reunião mediúnica, né? O espírito chegar lá e falar, tô com frio, tá sangrando meu braço. Aí o médium se prepara todo, acha que tá com frio e tal, sente as coisas que o espírito está sentindo. Nós sabemos que os espíritos não possuem sensações físicas. Na 253 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se eles passam pelos mesmos sofrimentos materiais que a gente. Os espíritos, olha, eles conhecem, né? Porque eles passaram por isso quando estavam encarnados. Mas eles não sentem, eles são espíritos, né? A resposta é sim, hello, eles são espíritos. Não possuem sensações físicas. A gente tem todo algum caso específico, né? Normalmente Kardec tratou disso, dos suicidas, né? E ainda assim, quando Kardec analisa, né, a dor que alguns suicidas relatam, de sentir o seu corpo apodrecendo, vermes, as dores do sofrimento que o levaram ao suicídio, Kardec explica que aquilo não é uma sensação física, não que seja menos, que traga menos sofrimento para o espírito, mas ele explica que não é uma sensação física. Você tem uma quantidade de fluido vital, você interrompeu sua própria vida. Esse fluido vital que você tinha em quantidade ainda habita, né, o seu corpo. E você, quando encarnou, você foi ligado com o seu perispírito, molécula a molécula, ao corpo físico. Então, em razão de não haver acabado esse fluido vital, né, você tem uma proximidade muito grande com o corpo. Mas ainda assim, não é uma sensação física. Kardec fala que ele vê o que está acontecendo com o corpo e é uma ilusão que ele toma por realidade, mas não que ele vá sofrer menos com isso. Eu queria falar o seguinte: muitos de nós espíritos acreditamos, né, que há sensações físicas nos espíritos. E isso é muito engraçado quando a gente vai, você achar que
Por exemplo, um espírito pode beber lá no mundo espiritual, né? Você vai querer lembrar de algum livro de André Luiz, né? Que comeram uma comidinha lá e esses espíritos tinham acabado de chegar lá e sentiu necessidade, né? Ainda de comer, mas o espírito pode beber, pode fumar, o espírito pode chegar lá no mundo espiritual e fumar. Você pode botar um cigarro para algum espírito seu que gostava muito de cigarro, que morreu, você vai botar um cigarro lá em cima da escrivaninha e vai falar para ele, toma aí, ó, Zé das Couves, eu sei que você está querendo, que aí tá difícil comprar no mundo espiritual, né? Fumar um cigarro. Vamos fazer a nossa divisão entre corpo e espírito. Fumar um cigarro é uma sensação física ou é um sentimento? É uma sensação física, né? E a gente sabe que sensação física, quem é que tem sensação física? É o corpo. Então, um espírito, ele pode ter sensação física enquanto ele está ali fumando cigarro? Não pode. Porque a sensação física depende do corpo. Vamos falar que por um processo de ideoplastia, vou deixar a semana que vem o Anderson falar com vocês sobre isso. Se ele, através da ideoplastia, sabe, usando as alterações do fluido cósmico universal, ele plasmasse um cigarro, né, igualzinho assim, Marlboro, não sei, não fumei, e aí ele vai e fica, né, fazendo o movimento de quem está fumando. O que é isso que ele está fazendo? Ele está fazendo uma simulação, né? Ele está fazendo uma simulação. A sensação que o cigarro dá para ele, ele não vai ter. Ele não vai ter, porque a sensação física depende do corpo. E aí, aqueles que foram viciados em sensações, né, o que eles podem fazer? Eles não têm corpo, gente. Então eles tentam pegar um corpo emprestado. É isso que acontece. Ele não tem mais o pulmão lá, ele não tem mais os neurônios que vão captar o cigarro, que vão captar a bebida. Então, basicamente, ele precisa de um corpo, né, para poder sentir. Então, ele procura. Vamos imaginar assim, o que ele pode fazer se você der para ele uma garrafa cheia de álcool? O que o espírito pode fazer com aquela garrafa cheia de álcool? Gente, ele não faz nada. Ele não faz nada. O espírito viciado em sensações, que possa querer influenciar os encarnados aqui, né? Uma obsessão simples, uma obsessão mais perigosa, eles não querem a matéria, porque eles não são matéria. Mas eles são viciados na sensação física causada pela matéria. Então, como é que ele faz? Ele procura alguém que tem os mesmos gostos, né, os mesmos vícios do que ele. E aí, não vai dar pra gente tratar aqui agora, já estamos com mais de meia hora de palestra, ele se banha. No livro Evolução em Dois Mundos, quando fala de vampirização, você pode dizer que ele se banha no nosso fluido vital, que é quem transporta as sensações. É o fluido vital que transporta essas sensações para o perispírito. Ele se banha nela, assalta os nossos fluidos vitais. E daí, desse processo, né, é que ele tem a oportunidade de sentir novamente as sensações físicas. Porque, pensa bem, gente, se os espíritos pudessem eles mesmos terem sensações físicas, eles não estavam aqui com a gente. O cara não paga boleto, não pega metrô cheio, não tem chefe chato, já sabe que não morre, que é imortal. Pra que eles iam ficar aqui perto da gente? Eles iam ficar lá, fazendo as hordas deles lá, sendo feliz lá, longe da gente. Não querer ver a gente nem colorido. Chega daquele pessoal vivo lá, só deu dor de cabeça. Mas não, eles precisam estar perto da gente, nesses casos específicos que eu estou falando aqui, de sensações físicas, de vício de sensações físicas, né? Porque eles vão tirar o nosso fluido vital. E para que serve o fluido vital? Para manter a vida. Quando você está sendo assaltado no seu fluido vital, você está perdendo vida. Pode ter certeza que aquela pessoa que está sempre viciada, que sofre uma obsessão, né, desses vampirizadores, né, esse termo entre aspas, ela já tem uma aparência, né, cadavérica. Ela pode até comer igual uma louca, mas é magra, tem uma aparência de sofrimento, né? Pois é, porque ele está tendo tão assaltado os seus fluidos vitais nesses processos, né, de vampirismo. Até o Drácula, gente, o Drácula não queria o sangue. O Drácula queria a vitalidade, né, que existia no sangue, a coisa da vida, né? E eu até trouxe o caso do capítulo 11 do Missionários na Luz, quem tiver o livro em casa, no capítulo 11,
André Luiz ficou chocado, que ele viu vários espíritos rodeando, né, o matadouro, porque na hora que faziam sacrifícios animais, o plasma sanguíneo ainda possuía esse fluido vital durante um tempo. E eles se jogavam lá numa cena degradante, que o André Luiz falava que era muito desagradável ver aquilo, né? Se jogando, porque eles queriam ainda ter aquela sensação, né, de vida, de vida mesmo, que eles não possuem e sentem falta e são viciados nela, né? Então, outra passagem interessante é do livro Obreiros da Vida Eterna. Quem tiver também do André Luiz, no capítulo 15, mostra o padre Eustáquio, né? Num cortejo no cemitério, levando o corpo do Dimas, eu acho. E ele, o padre Eustáquio, ele era o mentor do Dimas e tal, e ele estava lá protegendo o corpo físico, porque o Dimas tinha morrido há muito poucas horas atrás. E na porta do cemitério tinha um grupo lá de espíritos que ainda estavam doidos para ver quem ia chegar, para ver se conseguiam ainda vampirizar os fluidos vitais que tinham ao redor daquele corpo. Só que o padre Eustáquio fez umas operações magnéticas lá, dissipou esse fluido, e os espíritos, quando viram que ele estava acompanhado, né, por uma entidade de luz, falaram, ele é protegido, deixa para lá. E André Luiz ficou assustadíssimo também. O padre Eustáquio até cita uma passagem do Evangelho que fala, né, da presença desses espíritos perto do sepulcro, né, das pessoas. E aí, uma terceira citação que eu acho muito engraçada que a gente pode falar, muito curiosa, no livro Sexo e Obsessão, de Divaldo Franco e Manuel Flamengo de Miranda, são narradas várias cenas de sexo entre espíritos. Aí você, sensação física não pode ter, porque você não tem mais o corpo. Mas a ideia no livro era fazer essas cenas, essas imagens, para que os encarnados, enquanto dormiam, fossem para esses locais, e nesses locais eles se excitassem com as cenas lá, e eles tinham assaltados os fluidos vitais dele, eram vampirizados, né? Estavam ao redor, um monte de gente ficava perto deles. Os espíritos que estavam lá naquelas cenas só podiam simular, gente. Porque espírito só tem sentimento. Na verdade, essa é a mensagem principal que eu queria dar nessa divisão do que é corpo e do que é espírito. O espírito tem sentimento, corpo tem sensação física. Quando você está encarnado, você tem os dois. E como Kardec falou, os dois influenciam na sua vida. Quando você se separa, o corpo morre e você só fica com sentimentos. A matéria deixa de fazer parte da sua vida. Até porque Kardec fala, olha, o espírito tem até dificuldade de influenciar o outro, porque ele não tem o corpo, né, para poder acelerar as paixões das nossas inferioridades. E nesse livro a ideia era essa. Durante o sono físico, levava os encarnados lá, e aí os encarnados, quando acordavam cansados, acordavam exaustos. Por quê? Porque eles perderam o fluido vital, né? Eles foram vampirizados, né? Esse tema... André Luiz usa esse termo vampirizado, né? Mas é um termo meio estranho. Roubado, né? Tinham assaltado os seus fluidos vitais. Evidentemente, isso ia adiantar para eles a perda de saúde, né? Imagina os efeitos sei lá, eu não sou médico, nos glóbulos vermelhos, branco, nas hemácias, no sistema nervoso, né? Já que há uma interação do perispírito com o seu corpo físico, né? E você perde seu fluido vital, imagina como é que isso não atinge, né, toda a tua saúde. Eu trouxe esses 3 exemplos, né, para deixar bem claro onde está o corpo físico nessa história, e a gente deixar um pouco para trás algumas ideias que o espírito tem, que o espírita tem, né, sobre sensação física de um espírito. Então, recomendo muito que vocês leiam da questão 253 a 256 do Livro dos Espíritos. Kardec até fala, mas tem espírito aqui que reclama de frio, que reclama de calor. E depois dessas respostas, Kardec, sabendo da importância, faz um pequeno ensaio teórico na questão 257, analisando, de acordo com todas as comunicações que ele pôde analisar, que ele recebeu do mundo todo, ele faz um ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos. Mas basicamente, esse pedaço da palestra eu queria falar sobre a interação dos dois, né? Que é a maior parte de nós aqui, estamos com o corpo, temos o espírito, temos nossa parte moral do espírito, nossa parte intelectual do espírito, e sofremos uma série, né, de influências do nosso corpo físico, da matéria, dos apetites materiais, e aí a gente fica nesse meio para lá, meio para cá, lembrando que em breve a gente vai fazer com que o nosso espírito vença, né, a influência muito grande dos instintos do corpo e da matéria. Então,
Falamos sobre a origem do espírito, falamos sobre a origem do corpo, falamos sobre a alma, que é o espírito encarnado, né? E a interação entre o corpo e o espírito. Demos alguns exemplos de sensações físicas que não possuem o espírito. E vamos falar então um pouco sobre a cura do corpo, né? A gente fala da origem do corpo, agora eu vou falar rapidamente sobre a cura do corpo. Quando a gente fala de cura do corpo, a gente vai imediatamente lembrar, né, das doenças físicas, que em prática funcionam às vezes para nós como uma prova, às vezes como uma expiação, né? Só que, como eu falei há pouco tempo atrás, em minutos, que a gente quando encarna, o nosso perispírito ele se liga molécula a molécula ao nosso corpo físico, o perispírito ele é o principal, né, agente de algumas dessas nossas patogenias do corpo físico, porque ele imprime no corpo aquilo que ele é, né? Observadas, claro, todas as necessidades daquela encarnação, as propostas, o plano reencarnatório, né, para aquele espírito, do que ele vai encarar, do que ele vai decidir. Eu achei interessante trazer uma mensagem do Emmanuel, 3 mensagens do Emmanuel, no livro Leis de Amor, né? No capítulo 1, tem um item lá, Causas Espirituais das Doenças. E aí tem 3 questões que eu separei para falar sobre isso, que é a 2, a 5 e a 12, que perguntaram para Emmanuel, o erro de uma encarnação passada pode incidir na encarnação presente, predispondo o corpo físico às doenças? E aí, Emmanuel responde, a grande maioria das doenças possui a sua causa na estrutura semimaterial do corpo perispiritual, que é o nosso perispírito. Quando a gente errou no passado, naquele setor, né, não sabemos qual, ele usa o termo vinca. Você vinca o seu corpo perispiritual, o seu perispírito, com desequilíbrios ou distonias, que o predispõe, eu achei esse verbo interessante, vou falar por quê, porque o predispõe à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atinge. Então, você mesmo abusou no passado de algumas coisas, que atacavam indiretamente o seu fígado, não sei. Você vinca no seu perispírito esse desequilíbrio, essa distonia. E quando você estiver no processo de encarnação, que o seu perispírito vai entrar no seu corpo, no fígado vai haver uma predisposição a uma patogenia. Por que predisposição? Porque como a gente encontra, né, na primeira epístola de Pedro, no capítulo 4, versículo 8, o amor cobre, possivelmente a gente poderia fazer muito para os nossos erros do passado, né, através do amor, e a gente costuma demorar muito a fazer, e às vezes vem a dor, né, como de forma pedagógica, nos traz desse lugar que a gente está, às vezes de cegueira, mas Deus, como é infinita misericórdia, aquela nossa palestra do SEI, que falava sobre justiça e misericórdia, como Deus é misericordioso, Ele sempre oferece o caminho da redenção dos nossos erros através do amor, né, ensinado no Evangelho. Nem sempre a gente consegue compreender, nem sempre a gente tem força para fazer, e às vezes vem, né, uma dor, uma doença, né, para nos acordar, nos fazer mudar um pouco. Na questão 5 desse livro, Leis de Amor, capítulo 1, Causas Espirituais da Doença, Emmanuel pergunta o que o espírito faz antes de reencarnar, visando a própria melhoria. Aí Emmanuel fala, antes da encarnação, quando você está em plenitude de responsabilidade, você mesmo analisa os pontos vulneráveis da sua alma e você advoga em seu favor, você advoga em seu favor impedimentos de natureza física, corporal, que vão imunizar que você reincida em erros do passado, né? O que Emmanuel está dizendo aqui é que muitas das doenças nós advogamos para nós mesmos, nós pedimos essa doença, porque estamos em, segundo ele, plenitude de responsabilidade do lado de lá. Nós somos muito mais do que nós somos agora, sem a presença do corpo físico, né? O espírito é muito mais do que isso, do que a gente acha que é. Eu não sou o Vitor, eu estou o Vitor, mas eu possivelmente sou muito maior do que isso, né? A minha concepção da minha responsabilidade, das minhas fraquezas. Então ele fala, você mesmo advoga, você pede, não, por favor, eu quero vir com essa doença. E essas doenças muitas vezes evitam que você venha cair, venha reincidir no mesmo erro de uma vida passada, né? Isso a gente encontra no próprio Evangelho, né? No Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e no capítulo 30 do Evangelho de Mateus,
quando fala, se a vossa mão, Jesus fala, se a vossa mão, né, ou o vosso pé é objeto de escândalo, cortai e lançai fora. Melhor que você tenha um pé só e vá para o céu, do que tenha dois e vá para o inferno. Se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai e joga longe. É melhor entreis na vida, é bom esse termo, né? Para o espírito é legal, né? Entreis na vida com um olho só, do que ter dois e ir para o inferno. Então a gente mesmo pede uma série de doenças, né, que vão nos purificar, que vão mudar a nossa forma de ver as coisas e muitas vezes vão nos proteger da gente reincida em erros do passado. E aí, recentemente, semana passada, eu estava lendo o livro Reportagens de Além Túmulo, né, do Humberto de Campos, Chico Xavier, 1943 o livro. No capítulo 22, tem um capítulo chamado lá, Remédio à Preguiça. Conta a história do Pedroso, que ele passou a vida inteira com muitas oportunidades de trabalho, mas foi muito preguiçoso, muito preguiçoso. E aí quando ele voltou para o mundo espiritual, ele até pensou em pedir uma encarnação que tivesse muita oportunidade de trabalho, mas ele já tinha tido essa encarnação, muita oportunidade de trabalho, e deixou a preguiça invadir a vida dele, era muito preguiçoso. E aí ele trabalhava com agricultura, e o mentor dele perguntou, como é que você faz lá na terra quando pegava fogo? Aí ele, lá na plantação, ele, não, eu aplicava o contra-fogo. E aí o mentor falou, pois é, eu vou fazer a mesma coisa. Como a ociosidade invadiu a sua vida, contra a preguiça eu vou receitar a imobilidade. Para que você aprenda a estimar o trabalho e criar o sublime desejo de se movimentar no mundo, você vai renascer paralítico. A ideia dele era que uma encarnação com essa deformidade física ia fazer, que ele não reincidisse de novo na preguiça, né, e desperdiçasse uma vida inteira da encarnação dele, e 2, criasse nele o estímulo da movimentação. Né? E é por isso que é importante essa análise do Emmanuel, eu achei muito legal, é a questão 5, que vai estar aí no PDF, que eu vou deixar para vocês poderem ver. E a outra questão, que era 12, né, pergunta para Emmanuel se a mente invigilante pode instalar doenças no organismo. E o que pode provocar uma doença de causa espiritual. Aí Emmanuel fala assim, a mente é mais poderosa para instalar doenças do que qualquer vírus ou bactéria conhecido. Porém, né, o espírita também não pode ser muito místico, né, gente? A gente tem que andar, segundo Kardec diz, ao lado da ciência. Se a ciência provar que o espiritismo está errado, a dica de Kardec para você é siga a ciência. É importante a gente falar isso nos momentos atuais que a gente vive hoje. E aí, Emmanuel fala que tem desequilíbrios e moléstias que surgem da imprudência de agora, do desmazelo de agora, da preguiça de agora, da revolta de agora. Pessoas que hoje, né, sem nenhuma ligação com vida passada, causam suas doenças de agora, né, em razão de comportamentos de agora. Tem nada a ver com a vida passada. A gente não pode dizer que tudo que a gente está passando tem a ver com a vida passada. E aí, tem mais uma questão, mas vou deixar ela para lá. Mas o Emmanuel falou que, bem ou mal, como a alma traz uma imperfeição, e essa imperfeição da alma trouxe para você a raiva, a impaciência, a cólera, e aí você, sei lá, solta mais suco gástrico e teve problema no estômago, problema no fígado, ou seja, a imperfeição da alma, né, é que causa, muitas vezes, agora, não estou falando de vida passada, agora, a imperfeição do seu corpo físico, né, porque a gente é o reflexo, o corpo físico, ele é o reflexo da nossa alma. E aí, a última questão de Emmanuel que eu queria trazer está no livro O Consolador. Regina leu há pouco tempo isso, né, Regina? Que eu emprestei ele para você. A questão 96 do livro Consolador, que perguntam para Emmanuel se toda moléstia do corpo tem causa espiritual. Né? Emmanuel já respondeu isso nessa questão 12, que a gente acabou de ler, do livro Leis de Amor. Mas Emmanuel fala, as chagas da alma se manifestam no corpo. O corpo doente reflete o panorama de um espírito doente. As nossas patogenias são um conjunto de inferioridades do nosso aparelho psíquico, né? Porém, a parte boa da resposta é que é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos, né? A assistência de remédio que se pode tomar aqui no mundo não pode remover causas que transcendem o seu corpo físico. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito em realizar a sua mudança, a sua reforma íntima,
né, de tentar de alguma forma praticar, né, não só conhecer, mas como praticar o evangelho, é aquela coisa de uma alma curada cura seu corpo físico. Emmanuel ainda fala assim, na questão 96 do Consolador, alguns vão falar assim, mas a injeção passou a dor dele, né, o remédio que ele tomou, o paracetamol lá, melhorou, tomou a cloroquina aí, ficou bom também, mas Emmanuel fala o seguinte, porém o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Por quê? Porque a alma é a causa, a doença no corpo físico é um efeito. Lembra que nós somos espírito encarnado? E eu dei vários exemplos em que o corpo físico atua nas nossas emoções, no humor da moça, na testosterona do cara. Pois é, ele vai tomar o remédio, vai agir no corpo físico, não tem como não agir no corpo físico, e aí quando agir no corpo físico vai ter um efeito no corpo físico. Porém a alma, que é uma usina que vai continuar derramando, né, as imperfeições dela, vai trazer mais tarde, né, moléstias para o corpo físico. Eu vi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, né, e ele fala que conheceu um médico, e o médico tratava pessoas de câncer, né, e ele falou, olha, já dei alta para muita gente doente, e já morreu aqui no hospital muita gente curada, né, querendo falar exatamente sobre essa situação de a alma que deve ser curada, né? O corpo físico é um reflexo, as nossas patogenias são reflexos, na maior parte das vezes, das imperfeições da nossa alma. E aí, como a gente tem que falar então, basicamente, eu estava falando até agora sobre a cura do corpo, a gente tem que falar sobre a cura da alma. E para falar sobre a cura da alma, não tem como a gente não evocar o médico das almas, né? Jesus. Uma pergunta que se deve fazer sempre quando você vê as curas de Jesus, né, é por que Jesus curava? Quem era o doente lá do Evangelho? O cego, o paralítico? Jesus curava ou Jesus salvava? Porque quando você for analisar as curas, né, relatadas no Evangelho, você talvez vai aumentar as suas perguntas. Mas é bom, quer dizer que o Evangelho está tirando você do seu patamar e está te jogando em outro lugar. A primeira coisa é, o que era pecado? Pecado, a gente ficou para a gente no latim mais moderno como falta, erro. Porém, no latim primitivo era tropeçar, era pisar em falso. Em hebraico, acho que era chatat, que eu tinha visto há poucas horas atrás, era errar o alvo. Em grego, era pisar em falso. Então, assim, pecado só na sua forma moderna tem a ver com falta, né, com essa coisa religiosa. Porém, pecado era errar o alvo. Qual era o alvo? Era a lei divina. Você deveria aceitar a lei divina e você errou, pisou em falso, errou o alvo, né? Tropeçou. Por isso que é salvar? Salvar é muito mais do que curar. Né? Vamos olhar para a rua, né, aqui. Jesus, quando alguém bateu o carro, está na tua frente, no chão, o que é salvar essa pessoa? Ela estava vindo no fluxo da vida, saiu do fluxo da vida. É você pegar, levar para o hospital, tratar, dar remédio, fazer o curativo, colocar ela novamente no fluxo da vida. Né? Jesus não estava interessado, e você não tem como você associar isso, a salvar o corpo das pessoas. Né? Jesus não estava preocupado em vou devolver o olho físico dele, o movimento da coluna dele, né? A vida dele. Jesus estava sempre preocupado com a alma. Gente, eu não queria deixar vocês frustrados, mas todos aqueles que Jesus curou morreram. Né? Lázaro foi ressuscitado, morreu de novo. O Bartimeu voltou a enxergar? Pode ter morrido no dia seguinte atropelado por um camelo, não sei. Mas Jesus sempre dava uma lição. Sempre dava uma lição. Né? E a lição dele era para a alma. Ele sabia que aquele corpo era temporário, que aquele corpo era perecível. Não é possível que o governador espiritual do planeta Terra, que sabe que o corpo é temporário, frágil, passageiro, vai se preocupar, né, em gastar o tempo dele salvando esses corpos, em vez de salvar as almas. E, evidentemente, muitas pessoas encontraram Jesus, ouviram Jesus e o ignoraram. Tocaram em Jesus e o ignoraram. Né? Tem uma passagem muito engraçada quando Jesus está andando com Pedro, um monte de gente acotovelando, e ele fala, quem me tocou? Aí Pedro, pô mestre, como assim quem te tocou? Tá todo mundo te tocando. Ele, não, alguém me tocou porque de mim saíram virtudes. Quer dizer, quando ele curava, era muito comum ele falar, tua fé te salvou. Né? Ele nem trazia para ele esse mérito de salvar.
Né? Ele falava, sua fé te salvou. Só que Jesus sempre educava. E ele falava, vá e não peques mais. Lembra aquela coisa de tirar a pessoa do fluxo da vida? Pecar, você errou o fluxo da lei de Deus. Jesus salvava a pessoa, a alma da pessoa, se preocupava com a alma da pessoa e queria colocá-la no fluxo da vida de novo. Então ele falava, vá e não peques mais. Né? Que adiantaria? Jesus era um pedagogo, ele não ia poder se preocupar, simplesmente salvar a pessoa, ela vai se lasca de novo, volta aqui no dia seguinte para Jesus, cura meu corpo físico de novo, que ontem você me curou, e aí fiquei com problema e agora eu preciso de uma outra cura. Não. Jesus estava sempre além disso. Então é muito importante você poder ler as curas de Jesus para poder começar a entender que a cura ela era um instrumento da lição de Jesus. Mas não era a lição. Se você olhar muito para a cura física que Jesus operava, você vai perder a lição. A cura era um instrumento da lição. Jesus curava as almas das pessoas. A gente está aqui nesse tópico chamado médico das almas. Jesus não curava o corpo, curava, mas a preocupação dele era com a alma, porque ele sabia que uma alma curada cura o seu próprio corpo. Né? Por mais que isso demore ou não, a ideia do evangelho para todos nós é curar as nossas almas. Porque ele vai nos pontos mais profundos do ser, nas nossas imperfeições. Né? Quantos aqui ainda não somos curados de orgulho, egoísmo, inveja, impaciência, violência, maledicência, tudo doença da alma. E pode ter certeza que isso tudo vai se refletir no nosso corpo físico. Não é à toa que a ciência hoje, né, quando parece que descobriu a pólvora, quando fala das doenças psicossomáticas, o que é a mente causando doença? A gente não viu lá na questão 23 que a inteligência era um atributo do espírito? O que é a mente pensando e adoecendo o seu corpo, senão o próprio espírito adoecendo o seu corpo? E aí a gente se pergunta, é todo mundo que quer ser curado? Será que é todo doente que quer ser curado? Aquelas pessoas que estão com problemas de, sei lá, ciúme, inveja, né? Sempre que você vê uma cura de Jesus, pergunta, onde é que está esse cego em mim? Né? Onde é que está esse paralítico em mim? Eu sou o cego lá de Bartimeu, eu sou cego em quê? Na fama, no status, no egoísmo, nas questões sexuais, drogas, aonde que eu sou cego? Aonde que eu preciso de ajuda? Né? Aí eu vi nessa mesma palestra do Haroldo, né? Quem quiser, pesquisa no YouTube, Haroldo Dutra Dias, né? A cura do corpo. E aí ele dá um caso de um cachorro que está num posto de gasolina, e o cachorro está chorando, ele pergunta, gente, esse cachorro aí está chorando por quê? Ah, não, esse cachorro está chorando porque ele está em cima de um prego. Aí ele, e por que ele não levanta? Não, porque está doendo o suficiente para ele latir, mas ainda não doeu o suficiente para ele levantar. E isso acontece com muitos de nós, né? Muitos de nós não querem ser curados agora. A gente tem as nossas imperfeições que estão em volta do nosso corpo, né, estão mobilizando a nossa mente, e aí você recebe diversas religiões, né, querendo te ajudar, amigos, pessoas, e você, no fundo, você não quer. Né? Não é todo mundo que quer ser curado. É engraçado, se você for atrás do evangelho, você vai ver muito Jesus falando isso. O que queres que eu faça? Aí você, poxa, como Jesus é insensível, o cara chega lá todo estoporado, é claro que ele quer ser curado, você tá cego, quer voltar a andar. Pois é, mas Jesus não invadia as consciências alheias. A gente está achando que Jesus tinha uma varinha mágica, que eu falei, nem todo mundo que ele encostou se curou, nem todo mundo que ele conversou se interessou. Né? Então ele perguntava, o que queres que eu faça? É mais ou menos assim, já doeu bastante? Né? Agora você quer levantar? Como no nosso caso, do nosso cachorro lá. Lembra então, é como Jesus não invade as consciências alheias, é ele perguntando para você, se para você já basta de sofrimento e você está disposta a curar, não essa dor física que você está, mas aquela dor que vem antes, né? Aquela dor da alma. Eu já vou, agora que eu vi que tem 1h e pouco de palestra, eu vou acelerar para a gente terminar. Mas ainda falando sobre a dor, olha a dor no campo material, no campo aqui, né, do mundo encarnado. Sem a dor, você estava morto. Né? A dor sempre foi um aviso. Se você encosta a mão no negócio quente e não vê, perdi a mão. Você tem uma infecção no estômago, se não sentisse dor, você ia morrer. Né? A dor o tempo todo controla as nossas rotas na vida material, na vida do corpo. Olha, a dor, alerta, olha, tem algo errado aqui, tem que ir no dentista. Ó,
dá uma olhada aí, esse coração está batendo muito rápido. Olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, teu sangue está assim. Então, a dor sempre conduziu as nossas rotas, né? Sempre conduziu as nossas rotas. O que ela quer dizer? Há algo errado. A dor física, há algo errado. A dor é pedagógica, está inflamado. Olha, tem que fazer uma pesquisa aqui, vocês têm que descobrir uma vacina agora, gente, porque tem alguma coisa errada, a dor invadiu, vamos pesquisar. A atuação do Cristo, ela é muito mais profunda através do Evangelho do que tirar a dor, porque a dor é o que diz que tem algo errado acontecendo. Jesus e o Evangelho vão lá na causa da dor, né? E não poderia ser essa a atuação do Cristo, né? Sabendo sempre que uma alma que precisa de cura, curada, ela vai curar o seu corpo físico. E assim como a dor física, ela traz um alerta para você de que há algo errado com o seu corpo físico, a dor, do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Por que eu estou sofrendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Aonde a dor está querendo que eu olhe? Eu preciso olhar para alguma coisa, porque a dor é um alerta, a dor é um aviso. Se as dores da alma estão te cercando, você tem que se perguntar, o que será que Deus quer que eu mude aqui? Porque tem algo doendo e eu preciso ir na causa. E a gente já sabe que através de Jesus, através do conhecimento, da exemplificação do Evangelho, seja qual for a religião que você se interesse, qualquer, se você estiver abraçado com o Evangelho, pode ter certeza que você vai encontrar muitas dessas chagas da sua alma e com a força de Deus você vai conseguir superar isso. E aí já passamos de uma hora de palestra, eu ainda coloquei lá no SEI, né, aquela música, o Dudu me enviou a musiquinha da vibração, eu vou colocar no final da palestra aqui, para a gente manter, né, já coloquei o Chico na oração nossa no início, e vou colocar essa música no final para fazer a vibração, para a gente manter o mesmo formato, né, que a gente está fazendo no SEI toda segunda-feira, às 8 da noite. Aí, para terminar, eu queria trazer uma mensagem que está no livro da Esperança, chamado Ante o Divino Médico, né? Obviamente vocês sabem quem é o Divino Médico, é o Jesus. A mensagem de Emmanuel é a seguinte: somos espíritos enfermos com ficha especificada nos gabinetes de tratamento, instalados nas esferas superiores, dos quais instrutores e benfeitores da vida maior nos acompanham e analisam nossas ações e reações. Mas é preciso considerar que o médico, mesmo sendo nosso Senhor Jesus Cristo, não pode salvar, olha o verbo, não curar, salvar o doente e nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. Então, meus caros, eu vou deixar essa mensagem também no PDF, vocês lerem, então que a gente consiga refletir sobre as nossas chagas da alma, muito mais do que as chagas do corpo, porque nós sabemos que elas são temporárias e vão todas passar, todas as dores físicas que você está enfrentando na sua vida vão passar, né? Esse é um alento, é uma certeza, uma esperança que nós temos certeza, vai passar as dores físicas, porém, né, que a gente possa, nas dores espirituais, né, focar o nosso esforço, focar a nossa mudança, a nossa reforma íntima, e aí, que a gente tenha coragem, né, de quando Jesus chegar para a gente e perguntar: que queres que eu faça? Que a gente possa falar: que cure a minha alma, Senhor. A mensagem era essa, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu vou começar agora a passar o nosso videozinho da vibração e a gente se vê no SEI em breve para poder dar nossos abraços físicos lá no final da palestra. Um abraço a todos. Terminada nossa palestra, como sempre fazemos no SEI, inicialmente temos muito a agradecer. Agradecemos pelas oportunidades do dia de hoje, que nos permitiram terminar essa segunda-feira, dia 13 de abril, encarando a nossa rotina, possivelmente a nossa rotina modificada, mas que nos manteve às 8 horas, em união com o nosso grupo, com a nossa casa de encontros. Bom que tenhamos chegado até aqui, dispensado alguns minutos para ouvir os conhecimentos ministrados na palestra, ainda que não estejamos nesse momento na nossa casa, junto fisicamente dos nossos amigos. Louvamos a Deus que mesmo com essa distância física, mas jamais a distância espiritual,
possamos nos unir, como sempre fazemos no seio, nos abraçamos no final, que nessa fase temporária desse afastamento possamos abraçar os nossos amigos em espírito, transmitindo-lhes os nossos melhores sentimentos, a nossa saudade, a nossa preocupação, que em breve, se Deus quiser, essa situação vai estar normalizada, poderemos todos novamente estarmos lá na segunda-feira à noite. Rogamos também, meu Deus, por todas as almas nesse momento, no mundo, que vem passando por dificuldades, por medo, por incertezas, que Tu possas banhá-las com Seu bálsamo de refrigérios, qualquer canto desse planeta, com a Tua misericórdia, meu Pai. Que todos os continentes, todos os governantes desses países ao redor do mundo possam ser inspirados pelas falanges superiores do campo da organização, da medicina, insuflando nas suas mentes, nos seus corações, as melhores soluções para o caso em cada país, diminuindo um pouco o sofrimento, diminuindo as angústias do povo. Que os nossos governantes, meu Pai, em especial os governantes do nosso país agora, do Brasil, possam ser banhados de responsabilidade, de delicadeza, deixando para trás todos os interesses que não sejam um bem comum. Sabemos o quanto é difícil, mas sabemos da nossa participação, como podemos cada um na sua casa orar e vibrar como estamos vibrando agora, meu Pai, fazendo com que todos os responsáveis pela condução da saúde do Brasil nesse momento possam ser iluminados, meu Pai, deixando para trás todo vestígio de personalismo, preocupando simplesmente com o irmão ao nosso redor. Que em breve o Brasil esteja recuperado disso e todos nós possamos mais uma vez estar no seio, no nosso abraço fraterno de sempre, meu Pai. Em nome de Jesus, graças a Deus.